Abra, por favor, a tua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, já lá no finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho não, tá, gente? É a epístola de João, 1 João 2, verso 18. Bem rapidinho, por favor. Quando vocês estiverem prontos, é só falar, vai que eu vou. Amém? Graças a Deus. Posso ir? Muito bem. Nós estamos vivendo uma reunião única e exclusiva para formar pessoas que estejam prontas para subir para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Pois bem, o que você precisa para alcançar a sua salvação? E se já alcançou, o que você precisa para mantê-la? Parece simples, mas não é. O que eu preciso, o Bispo Guaraci? Não misturar os vinhos. E quando é que você mistura os vinhos? Não é quando você sai da Igreja Universal e vai fazer uma visita a outra instituição. Porque ninguém faz isso sem antes já estar balançado em sua fé e contaminado pelo vírus da dúvida. E ele nasce de quê? Dessa curiosidade. Você já deve ter ouvido falar por aí que a curiosidade mata. E a curiosidade mata principalmente a vida espiritual. Esses dias alguém dizia assim para mim, mas bispo, chega uma hora em que a gente não quer mais leitinho. A gente quer comida sólida, a gente quer uma coisa mais densa, mais concreta. E é nessa hora que a gente se presta a ouvir outras vozes, a receber um outro alimento. E é nessa hora que você despenca na fé, colocando em jogo a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua salvação. Eu costumo dizer que o altar da Igreja Universal, ele é muito parecido com aquele buffet de um grande restaurante, que você encontra tudo que quer sobre ele, desde que procure. É como se ali tivessem os frios, aqui os grelhados, ali a massa, ali os pratos quentes. Tudo que você quer e precisa você pode encontrar aqui. Só não encontra quem não procura, porque quem procura acha. Nesses 25 anos que eu tenho de vida com Deus, eu nunca precisei ir a nenhum outro lugar. Aliás, eu estou tão radical em minha fé que nem em casamento de parente eu vou em outra igreja que não seja a Igreja Universal. Me desculpe se eu contrario a tua fé ou ofendo a sua maneira de entender as coisas, mas eu não me arrisco. Porque o maior patrimônio que eu adquiri nesses 25 anos que eu tenho de igreja é a coroa da vida sobre a cabeça, é a minha salvação. E eu corro o risco de perdê-la se eu começar a ouvir muitas vozes ao mesmo tempo. Por que até aqui eu nutri uma fé de qualidade? Porque eu nunca misturei os vinhos, eu nunca dividi a minha fé como um bolo de aniversário. Teologicamente, não é qualquer um que vai me enrolar. Mas para não correr o risco, eu não ouço outra rádio que não sejam as da igreja. Eu não assisto outro programa de televisão que não sejam os da Igreja Universal. Se não tiver um programa da IURD no ar e eu tiver que decidir entre um jogo de futebol e um programa de outra instituição, eu assisto o jogo de futebol, porque contamina menos. Lá no jogo de futebol, ninguém vai tentar me colocar em dúvida com relação ao que eu aprendi aqui desde o princípio. Ninguém vai tentar me convencer de que a minha renúncia e o sacrifício que eu venho fazendo pela minha salvação é vão. Infelizmente. Por que dentro da IURD nós temos gente que está e não está? Porque está misturando os vinhos.
E Jesus foi muito claro: não se coloca vinho novo em odres velhos, nem vinho velho em odres novos. Uma voz te basta. Amém? Mas vamos entender. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, que é a última hora. Então olha para mim, por favor. Jesus vai voltar quando? Hoje? Amanhã? Não sabemos. Mas sabemos que está próximo, porque quando tivesse próxima a última hora, muitos anticristos iam surgir. E eles já têm surgido. Agora eu digo para você sem medo de errar, que os anticristos vêm, que eles se manifestam no que você menos espera. A maioria do povo evangélico espera que o anticristo venha no chefe da igreja romana. Não virá. Num pai de santo. Não virá. Num grande líder esotérico. Não virá. Os anticristos nascem daqueles que parecem muito com a gente, mas não são. E geralmente eles saem do nosso meio. Que é isso, bispo Guaraci? É do nosso meio. Presta atenção. Versículo 19. Eles saíram da igreja católica. É isso que está escrito aí? Da Umbanda, do Candomblé. Eles saíram de onde? Do nosso meio. Olha para mim, por favor. Eu não preciso dar nome aos bois, preciso? Entendeu, né? Eu não preciso dar nome aos bois. Preciso? Pega o espírito, porque vocês são pessoas inteligentes. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Porque quem é dos nossos permanece. Quem é nascido do mesmo Deus que a gente permanece. E não tem injustiça, perseguição, dificuldade, luta, obstáculo, barreira que seja capaz de minimizar a fé e mexer com a estrutura de quem é nascido do Espírito. É impossível alguém que nasceu de Deus retroceder, recuar e negar a fé. Você nunca ouviu falar, nem de boato, que o bispo Guaraci estava pensando em sair da Igreja Universal. Você nunca ouviu e nem vai. Sabe por quê? Porque eu não misturo os vinhos. A minha fé nunca esteve abalada, porque eu como num prato só. Eu não misturo os vinhos, então eu não me corrompo. A minha digestão espiritual é perfeita, porque eu não misturo as coisas. E geralmente as pessoas que o diabo usa para tentar te desestruturar na fé são aquelas que estavam entre nós, saíram, porque essa é a característica do diabo e daquele que o possui e não quer se arrepender. Quem tem diabo não quer sofrer sozinho, quer arrastar alguém com ele. Veja que quando Lúcifer se transformou no diabo, ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Você não é capaz de imaginar quantos anjos representam a terça parte dos anjos. É mais demônio do que a população do planeta Terra inteira. Nós hoje somos 7 bilhões e 100 milhões de seres humanos. A terça parte dos anjos que virou diabo, que virou demônio, é superior à população terrestre. Olha quantos anjos Lúcifer contaminou para arrastar a cauda e não ir sozinho. E é tudo que os filhos do diabo, é tudo que os enganadores que saíram do nosso meio querem fazer. E a maior prova disso está no extremo cuidado que eles têm e no esforço que eles fazem em tentar jogar você contra a gente. Inclusive esse pessoal que hoje abre igreja evangélica como quem abre quitanda.
Abre igreja evangélica como quem abre padaria. Abre igreja evangélica como quem abre botequim. E geralmente não abre perto do aflito. Não abre perto do desesperado. Abre perto de nós. Sabe por quê? Porque quando eles conseguem contaminar um de vocês, eles já levam um dizimista e ofertante pronto. A intenção deles é só essa. Eles não querem começar do nada. Eles não querem fazer aquilo que eles chamam de trabalho sujo, que é pegar alguém caído na lama e formar para Deus. Como um picareta que sentava na minha reunião, numa igreja que eu passei, e ele sempre vinha com mendigo. Mas eu notava que depois de alguns meses sumia ele e o mendigo. Um dia eu não aguentei, quando eu identifiquei ele na igreja, eu parti para cima. Ô, você para aí. Ele tentou correr, mas eu peguei ele. Falei, para aí. Rapaz, eu já notei que você sempre traz um mendigo para cá. Mas depois que o mendigo está liberto, bonito, cheiroso, lavado, remido, ele some e você também. Sabe o que esse picareta teve coragem de falar para mim? É que o trabalho sujo é com vocês. De se digladiar com o diabo. Isso não é tarefa para gente. Estamos em nível superior. Vocês tiram o demônio. Quando o demônio sai, a gente leva para nossa igreja para comer comida mais sólida. Você acredita nisso? Ele trazia o mendigo, a gente libertava o mendigo, socorria a alma do mendigo. Quando o mendigo estava prontinho, ele levava o cara para a igreja dele. Porque diz que esse trabalho de se digladiar com o diabo é nosso, mas a estrutura é com eles. Cara de pau, né? Cara de pau. Os anticristos estão aí. Acredite no que eu estou te falando. Os anticristos, aqueles que querem roubar a tua salvação, não sairão daqueles que naturalmente teriam que ser a nossa grande oposição. Porque na realidade a nossa grande oposição, ela não vem dos católicos, ela não vem dos espíritas. A nossa grande oposição vem dos irmãos, daqueles que parecem, mas não são, e que saíram do nosso meio. Agora, deixa eu te ajudar a usar a cabeça. Vem cá, um pastor, vem cá. Vem cá, sobe aqui, rapaz. Você é pastor há quanto tempo? Vem cá. Você é pastor há quanto tempo? 2 anos, bispo. Você é batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. Não tem dúvida? Não, senhor. Tem certeza do teu batismo? Sim, senhor. Me ajuda a pensar. Vocês já leram na Bíblia dons e frutos do Espírito Santo? Discernimento de Espírito é o quê? Dom do Espírito. Se ele é batizado com o Espírito Santo, ele tem que ter discernimento de quê? Se ele tem discernimento de Espírito, ele precisa de 25 anos aqui dentro para descobrir que a Igreja Universal e o Bispo Macedo são uma farsa? Calma. Vamos por etapa para vocês raciocinarem. Como é que uma pessoa que ficou aqui dentro 25 anos fazendo a obra precisou de 25 anos para descobrir que o Bispo Macedo é uma mentira e a igreja é uma farsa? Das duas uma. Das duas uma. Ou ele não tem o Espírito Santo, ou ele não é batizado com o Espírito Santo. Sim ou não? Ou então ele andou dormindo por 25 anos anestesiado. Porque eu digo por mim, eu tenho o Espírito Santo e eu não precisaria de 25 anos dentro da Igreja Universal para descobrir que o Bispo Macedo é uma farsa e a igreja também. E o mais forte, eu não sei se você já notou, que essa raça quando sai porque acha que tudo que a gente faz aqui está errado. Mas engraçado, né? O título de bispo e de pastor eles levam, né? Que engraçado, né? Quer dizer que a gente errou em tudo, só acertou quando ungiu a eles. Eu estou ajudando vocês a pensarem, coisa que o diabo não deixa e não quer. Obrigado. Porque se a igreja está errada, se o nosso trabalho é uma farsa, se o nosso trabalho é um erro, erramos inclusive quando consagramos aquele indivíduo a bispo ou a pastor. Mas você vê como é que essa raça não presta? Porque se tudo que a gente faz aqui é um erro, a unção deles também foi.